Eu fiquei pensando, acerca do que trazer nessa noite, e eu ouvi uma música que me fez lembrar da mulher pecadora. Então, na noite de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre esse texto, mas antes, só para a gente contextualizar um pouco, foi dito aqui no estudo das mulheres mais cedo, e não foi combinado, são palavras muito semelhantes, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu sei que a Espírito Santo confirmando aquilo que ele preparou para esse momento. Então, ao longar a Bíblia, a gente vai perceber que Deus, ele usa muitas mulheres para o seu propósito. Como a irmã disse, umas como exemplo bom e outras como exemplos ruins, mas em tudo, Deus é muito transparente daquilo que ele espera, daquilo que ele quer de nós. A gente sabe que para as mulheres daquele tempo, a vida não era nada fácil, Então, o fato de Deus usá-las, elas estarem citadas nas Escrituras, é, com certeza, a vontade do Senhor para nós. Se naquele tempo que as mulheres tinham muitas restrições sociais, morais para cumprir, ele as usava, por que não hoje? E glória a Deus que ele tem usado. Eu olho aqui e eu vejo mulheres muito abençoadas, mulheres que são usadas naquilo que o Senhor as levantou para fazer. E eu tenho certeza que ele continua capacitando, continua usando as mulheres nos dias de hoje. No Novo Testamento, nós temos também muitos exemplos de como que o Senhor usou essas mulheres nas obras. E a gente vai meditar hoje no texto de Lucas 7, 36 a 50. É o nosso texto básico hoje. Deixa eu ver aqui. Eu nunca consigo trazer um versículo só, irmãos. Eu sempre pego o contexto todo, porque eu acho que é tão importante, Lucas 7, 36 a 50. Que diz o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, com lágrimas. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com quem lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Em Lucas 7 está acontecendo muita coisa. Jesus curou o servo do centurião, ele cura o filho, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele realiza vários milagres, ele encontra os discípulos de João, que estão querendo saber se é o Messias mesmo, e o que ele responde, observem ali o que está acontecendo e conta para ele. E a gente vai perceber que ele era muito criticado, porque primeiro julgavam a João, que não bebia e jejuava, que ele era
de Satanás. E quando vem ele bebendo e comendo com aquelas pessoas doentes, né, que do ponto de vista espiritual precisavam dele enquanto médico, ele era chamado de glutão e de beberrão. Então, nessa confusão, por onde ele ia, uma multidão ia atrás dele, um fariseu, que é Simão, que é o citado no texto, o convida para entrar na casa dele. E aí a história vai se desenrolando, né? E aí, pensando acerca desse texto, eu separei 4 lições que a gente pode tirar aqui. Eu falo às mulheres, mas eu falo a todos, né? E a primeira lição é a seguinte: não basta convidá-lo, é necessário segui-lo. O texto não deixa claro, né, o que Deus fez diretamente para Simão, se ele realizou algum milagre, se ele atendeu alguma necessidade que ele tinha. Mas o texto fala que as provas de que Jesus era diferente, tinha uma coisa diferente nele, estava claro para todo mundo. Inclusive, foi isso que fez com que Simão contasse. Simão queria enxergar a Jesus pela aparência, pelo aquilo que ele estava fazendo. Mas quando a gente examina as Escrituras, a gente vai ver que não é bem por aí. O fato de convidá-lo é um passo, mas a gente precisa ter fé e acreditar que ele de fato é o Filho de Deus. Então, a falta dessa fé, que não é demonstrada no texto, vai dar o pano de fundo para a nossa discussão aqui ao longo dos próximos passos. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus dá o exemplo da parábola do homem que construiu a sua casa sobre a areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele diz que aquele que teve a casa construída na areia foi porque ouviu, mas não colocou em prática as suas palavras. Então, muitas vezes, né, nós vemos pessoas que são frequentes na igreja, ainda não tomaram uma decisão, né, um pouco em cima do muro, mas para que a palavra do Senhor ela faça sentido e a gente de fato, né, nos tornemos seguidores de Cristo, é necessário colocá-los em prática. Então, nessa primeira lição, a gente vai ver, né, o fato de que estar próximo, de ouvir falar de Jesus, não é o mesmo que conhecer. Uma segunda lição está relacionada às limitações. Não deixe que suas limitações te impeçam de chegar a Jesus. Eu comecei no texto falando um pouquinho, né, sobre a situação da mulher na sociedade, e elas tinham muitíssimas limitações. Em muitos casos, elas podiam ter divórcio, né, feito pelo marido, por uma frase. Era o suficiente, ela não precisava necessariamente ter feito algo errado. Se o marido achasse que ela não estava atendendo às suas expectativas, ele podia se desfazer dela. Eu estava lendo um pouco que no Antigo Testamento, os homens, os pais, inclusive, podiam vender suas filhas como escravas para pagar dívidas. Então, o contexto social que a gente está falando é um contexto muito delicado para a figura da mulher, né? E aí, quando a gente pensa que ela, enquanto uma mulher pecadora, como o próprio Simão diz, ela entra naquele ambiente que estava uma multidão, dentro da casa de um fariseu, sem o véu, porque mostra, né, que ela seca os pés de Jesus com o cabelo. Isso mostra que ela tinha todos os motivos do mundo para não estar naquele lugar, para não estar ali. Mas ela superou todas as suas limitações e ela esteve ali próxima a Jesus. Eu confesso que é um texto muito conhecido. Desculpa, meus irmãos. E eu fiquei muito emocionada com isso quando eu li, que a palavra do Senhor é viva, né? Cada vez que a gente lê, a gente descobre um detalhe. E o texto vai dizer que ela se coloca atrás de Jesus, aos seus pés. Atrás, porque ela não precisava da atenção dele naquele momento. Não era do interesse dela sentar à mesa para discutir questões teológicas que os fariseus queriam cobrar de Jesus para entender o que estava acontecendo, se era ele mesmo, se era uma fraude
E eu achei essa pintura, achei interessante, porque ele está sentado de lado e não está prestando atenção quando ela aparece. Então, quando a gente pensa, né, acerca dessas limitações, a gente entende que ela reconhecia quem ele era. E acima de qualquer coisa, de uma aprovação, de uma visibilidade, ela queria adorá-lo, ela queria honrá-lo. E a gente vai ver, né, que lá em João 3,16, é um versículo muito conhecido, a gente até nessa linha estava trabalhando com os meninos essa semana. O versículo diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse todo é todos, sem exceção. Independente de quem seja a pessoa, esse amor, esse perdão, essa graça é derramada sobre todos, ela está disponível a todos. Isso nos leva à terceira lição desse texto. Ela entregou a Jesus o que ela tinha de mais precioso. E aí eu fui pesquisar, né, gente, o que é o vaso de alabastro. O alabastro era uma mistura de gesso com uma outra rocha que dava origem a esses frasquinhos que eram muito utilizados para guardar fragrâncias, porque conservavam o cheiro no dia. E era um artefato muito caro. Perfumes, fragrâncias, essências, era muito sofisticado para aquela época. E quando ela adentra as portas, né, com esse frasco na mão, sem dúvida nenhuma, as pessoas tinham certeza que ela trazia algo de caro nas mãos. Né? Quem observa ela neste momento sabe que ela trouxe algo caro para Jesus. Contudo, o encontro de Jesus com a samaritana vai dizer o que é mais precioso para Deus. Que está lá em João 4, 23 e 24. É necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa adoração em espírito e em verdade, ela muitas vezes não envolve palavras, ela envolve rendição. Quando a gente percebe quem é o Senhor, quando a gente entende a grandeza do Senhor e quem somos nós diante deles, é uma verdadeira adoração, é uma verdadeira entrega. E, por último, a quarta lição, já caminhando para o final, é a lição de reconhecer a nossa própria miséria. Em Isaías 64:6 vai dizer que os nossos atos de justiça são como os trapos da imundícia. E quando a gente olha o texto, né, a primeira coisa que Simão faz ao ver a mulher é julgá-la. E aí eu fiquei pensando, né, talvez ele nem estivesse fazendo isso porque ele não queria que ela entrasse na casa dele, que ele tivesse alguma coisa necessariamente contra ela. Porque ela poderia manchar a reputação dele, mas como ele estava tentando acreditar em Jesus, talvez ele estivesse preocupado de que aquilo que eles estavam falando, que eles se sentavam com pecadores, pudesse manchar a fama de Jesus, né, como se diz. Mas Jesus, com todo o seu amor e compaixão, ouvindo aquilo que ele está pensando, né, os julgamentos dele, ele vai dar uma grande lição no autoexame, na pequenez do Simão. Porque quando Jesus compara a atitude dele, a atitude dela, através da parábola que ele conta, faz refletir sobre o tamanho do amor que os devedores dão, né, que os devedores têm aos seus cobradores. Que ela, enquanto pecadora, conseguia reconhecer o prazer, o privilégio de estar sentada aos pés dele, e aqueles que estavam ali sentados com ele não tiveram essa perspectiva. Né? Ao compreender que aquele que foi mais perdoado entendeu mais perdão, Jesus expressa a necessidade de reconhecer as nossas próprias mazelas. Que mazelas, né? Todas elas. Nosso descuido em relação a uma vida de adoração verdadeira, a leitura da
compartilhar, né, da palavra do Senhor e daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas todos os dias. A necessidade que a gente tem de o tempo todo se comparar ao outro, buscando ou acusá-lo ou nos diminuir, né, ao invés de olhar para aquilo que Deus fala sobre nós. A gente quer ver se o outro está errando mais ou menos e a gente entra nesse loop. E em algumas situações a gente vai sendo anestesiado, né? Porque se o outro está fazendo, por que eu não posso fazer? Né? E isso vai nos conduzindo a um lugar de que a gente merece alguma coisa. Né? Eu não faço isso e o outro faz, então por isso eu vou ser mais abençoado, Deus me ama mais. E não é sobre isso. A graça é o favor merecido de Deus. Ele nos dá aquilo que a gente não merece, que Ele pode ofertar. E a outra mazela é o fato de nunca sermos capazes de compreender por completo o tamanho do temor que o outro tem a Deus, pela aparência. É uma métrica, sem dúvida, a gente pensar enquanto o outro oferta, enquanto o outro está presente no culto, em quantos ministérios o outro está. Mas será que isso é suficiente para a gente dizer se aquela pessoa é mais ou menos temorosa diante do Senhor do que a gente? Então, essas verdades que Jesus traz no texto, né, quando ele diz que ele entrou e ele não recebeu água para lavar os pés. Talvez o Simão não estivesse preparado para aquele momento, foi algo de repente, tudo. Mas quantas vezes a gente entra na presença do Senhor desse jeito? A gente passa pelas portas da igreja sem entender onde a gente está entrando, sem lembrar, sem conseguir memorar o porquê que a gente está aqui, né? Por que os cânticos foram escolhidos. Eu falo que eu tenho um certo tráfico de influência porque meu marido é novo, né? E aí ele me perguntou: Rafa, você quer que cante alguma música e tal, da pregação? Mas foi uma semana tão corrida, irmãos, quando a gente acha que a gente venceu e ainda tem mais coisa. Eu falei: não, até pensei em maravilhar, mas vai atrapalhar mais, porque ele não pôde ensaiar. E aí eu vi a Lute dizendo, né, que Quebrantado é a música que ela mais gosta, e toda a igreja cantou, e eu fiquei pensando nisso, né? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras, assim como a mulher pecadora me aproximo, quebrantada pelo amor do Senhor. E é por isso que ela derrama tantas lágrimas naquele momento, né? Porque a presença do Senhor, ela nos invade, né? E a gente fica emocionado de saber que o Senhor se faz presente. Amém. E Gui, pode passar, por favor. Já pensando então na conclusão, nós precisamos compreender que o amor de Deus não está restrito a nós, que o aceitamos como Senhor e Salvador, que estamos na igreja, trabalhando e fazendo. Ele está disponível a todos, sem exceção. E a obra do Senhor, essa igreja, as outras, apesar, né, de a gente ver tantas coisas acontecendo por aí, essa obra não depende da gente, no sentido de que não são as nossas vontades que precisam prevalecer para que ela seja feita. Pelo contrário, nós estamos sujeitos àquilo que o Senhor precisa para cumprir a obra dele. E que obra é essa? Né? Está aí há 2000 anos já e não termina. Nada mais é que mostrar àqueles que ainda não conhecem ao Senhor quem Ele é, ainda que aos nossos próprios olhos eles não mereçam, ainda que eles já tenham tido inúmeras oportunidades de tomar uma decisão, ou que já tiveram aqui, estão lá fora, aqueles que aos nossos próprios olhos não têm solução, que existe, e esse Deus é,
aquele que é capaz de fazer uma nova história na nossa vida, a qualquer momento. Esse Deus que perdoa pecados, Ele pode começar tudo novo. Assim como Ele tem feito nas nossas vidas, Ele pode fazer na vida daquele que está lá fora. Que nós possamos, assim como Jesus ensina, refletir sobre quem nós somos diante dEle e seguir adorando, levando aqueles que ainda não conhecem a conhecer e adorá-lo, para que a sua obra se cumpra em nossas vidas até aquele momento. Agradeço, irmãos. Eu vou pedir a irmã Valéria que ore nesse momento. Eu passo a palavra. Antes de orar, irmãos, eu quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos que oraram comigo. Eu não dei sumida, mas eu me lembrei da palavra do Senhor hoje para nós também. Estava falando que o nosso estágio na dimensão pública cuidar aquele que seja de pé que já é humanitária. Mas quando eu falo humanitária aqui, eu quis dizer questão do pecado, né? Graças a Deus eu fiquei longe da igreja, mas eu permaneci na presença do Senhor. Mas o inimigo ele usa de muitas artimanhas, às vezes para nos enfraquecer. E nós somos humanos, né? E nós estamos sujeitos a todo tipo de sentimento aqui nessa terra. A gente só não pode perder o foco. Então, os meus olhos, eles permaneceram em Jesus, sempre. E eu sempre falo, não importa a situação que eu esteja vivendo, os meus olhos eles vão estar sempre voltados para o Senhor e a minha vida vai estar sempre nas mãos dele. Mas às vezes a gente perde um pouco as coisas, até mesmo física, de estar ir para a igreja. E o inimigo usa muitas coisas, às vezes pequenas e grandes, pessoas próximas de nós, para às vezes nos abater. Mas quando nós permanecemos com os olhos nele, e não deixamos a nossa fé ser abalada, apesar da nossa fraqueza, o Senhor ele sempre vai nos resgatar. Não é a primeira vez, né, que ele me resgata, mas eu glorifico o nome dele por ele me resgatar sempre. E agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão sempre orando por mim, sempre me abraçando, né, com a palavra, me chamando no WhatsApp. Então eu sou muito grata ao Senhor por essa igreja, pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor me deu através da tua serva. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Obrigada, Senhor, por fazer parte desta igreja. Obrigada pela vida das mulheres desta igreja, que tem sido instrumento nas tuas mãos, Senhor. Obrigada pela vida de cada um dos irmãos, que o Senhor esteja, Senhor, fortalecendo o coração, renovando a fé, a cada dia mais, Senhor, das pessoas aqui nessa igreja. E que o Senhor venha, Pai, nos guiar todos os dias, Senhor, que nós jamais venhamos nos desviar dos teus caminhos, os nossos olhos permaneçam no Senhor. Obrigada pela palavra, Senhor, que fala aos nossos corações, pois o Senhor nos enche, como a Rafa disse, a tua presença nos emociona, Pai. Quando entramos na tua presença, o nosso coração se enche, porque o teu Espírito Santo transborda em nós, Pai. E que nós possamos, independente, Senhor, de qualquer situação que seja, jamais desviarmos os olhos de ti, Senhor, pois tu és a nossa força. Senhor, o nosso castelo forte. O Senhor fortaleça essa igreja, fortaleça cada servo teu, Senhor, e que nós possamos ser testemunhas tuas, Senhor, aonde quer que nós formos, que o Senhor possa, Pai, falar através da nossa vida, do nosso testemunho, que as pessoas te vejam em nós, Pai. Muito obrigada por fazer parte da família do Senhor, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida da Rafa, a sua família, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo ela a cada dia, e que ela seja sempre essa bênção, Senhor, usada por ti. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por essa oportunidade, Pai, de estar aqui na igreja, congregando em comunhão com os irmãos, e que o Senhor
Meus irmãos, que bênção, né? Palavra abençoada. E a gente fica feliz demais porque a gente vê o quanto a palavra de Deus ela é especial mesmo, né? Porque as irmãs Rafaela e irmã Ângela abordaram quase que a mesma palavra, o mesmo texto bíblico, né? Você voltou a mais, né? E foram palavras diferentes, né? Elas abordaram coisas diferentes. E aí a gente sabe que isso aí é o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ele fala com cada um individualmente. Ele usou para você de uma forma, para mim, ele colocou de outra forma. E todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende algo novo e o Espírito Santo nos leva a entender da forma que ele quer que a gente precise naquele momento, né? E isso é maravilhoso. É essa palavra, né? Que o Senhor nos deixou para a gente aí. Essa palavra que nos transforma, né? Obrigado, Rafa. Eu queria agora, assim, rápido, né? Primeiro agradecer a todas as irmãs, né? Que durante todo esse mês de março nos apoiou, se estiveram aqui, né? No dia 8, nas programações e durante todo esse mês. Queria também pedir às irmãs, aquelas irmãs que nos apoiaram com as mensagens. Eu queria pedir que elas viessem aqui à frente, que a gente orasse agradecendo a Deus pela vida delas, né? Eu queria pedir às irmãs que fizeram os monólogos, né? Irmã Rose e irmã Emília. As irmãs que trouxeram mensagens para a gente durante todo esse mês, irmã Emília, irmã Rose, irmã Rafaela, irmã Soraya, irmã Ângela. A irmã Ângela, ela não está porque ela tinha que ir para casa ficar com a sua mãe, né? A Soraya está lá no culto infantil. Queria agradecer também a todas as irmãs que durante esse mês nos ajudaram aqui com louvor, a irmã Débora e a irmã Beth, que estiveram louvando ao Senhor, né? Inclusive queria dizer para os irmãos que hoje estariam aqui um trio, né? Roseli, Beth e Simone. Mas não aprove ao Senhor que isso acontecesse. Não hoje, mas pode acontecer mais adiante. As ofertas da igreja, né? A Beth caiu, inclusive, irmãos, vamos orar por ela. Caiu, machucou o rosto. A Simone está com a garganta bem inflamada, por isso ela nem veio ao culto hoje. Então, agradecemos a Deus pela vida delas. E chamamos aqui as irmãs também que no louvor, né, nos ajudaram. Irmã Elaine, irmã Simone, irmã Roseli, irmã Denise, Lutiele, Beiliele, Rafaela, a Débora, a Beth e a Julinha também, né? A Julinha já podia cantar aqui também cantar. Eu esqueci mais de alguma irmã? Acho que eu chamei todo mundo, né? A Yasmin, beleza? Yasmin também, a Denise, Yasmin. E queria agradecer também a todos os irmãos, o Noel, né? O Claudinho, que foram na bateria, e todos os outros irmãos. E também, meus irmãos, vocês nos ajudaram, Claudinho e Noel, né? Queria agradecer muito os irmãos. Irmão Edson, queria agradecer também a irmã Eli, ela também nos ajuda sempre com tudo, nos dá um apoio, irmã Eli. E a gente queria muito agradecer essas pessoas aqui que nos ajudaram nesse mês, né? Que o Senhor possa dar a cada uma de vocês, né, a recompensa vinda do alto céus, né? Porque Ele que nos recompensa pelo trabalho que nós fazemos, né? E a gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês e agradecer por toda a igreja que sempre nos apoia. E agradecer pelo pastor Geraldo, né, que nos apoiou em todas as nossas programações, né? Ele está sendo um grande incentivador, né? Do trabalho das mulheres e também de todas nós, de todos nós. Irmão Jurandir, cadê o irmão Jurandir? Irmão Jurandir também. Até o Luquinha está aqui, ó. Ele também canta, tá? O irmão Jurandir também nos ajuda muito. Mas ele já chamei, pode ficar também. E eu vou pedir para o pastor Geraldo que ore, né, agradecendo a Deus pela vida desses nossos irmãos que tanto nos abençoam. Vamos ficar em pé? Estenda suas mãos aqui para frente, querido Deus, eterno Pai.
nós nos colocamos diante do Senhor, Pai bendito, e agradecemos o Senhor pelo trabalho, bendito Deus, que as tuas servas, desde o Deus bendito, sábado dia 8, domingo dia 9 e assim por diante, estiveram realizando durante esse mês, Pai. Muito obrigado por esse mês em que celebramos o mês da mulher. Muito obrigado por aquelas que cooperaram de tantas maneiras, Pai, que já foram visitadas. Aquelas do teatro, do monólogo, ó Pai bendito, aquelas na entrega da palavra de Deus, do louvor. Enfim, bendito Deus, agradecemos pela vida de todas as mulheres. Aos teus servos também que somaram juntos aqui, nós também rendemos de graças, Pai. Ó Deus, agradecemos pelo apoio da igreja, pelo envolvimento da igreja. Agradecemos, ó Deus bendito, porque o Senhor, sem dúvida alguma, está fazendo e há de fazer uma grande obra na vida desta igreja, na vida de cada família que se faz aqui representada, na vida dos nossos visitantes. E o Senhor, ó Deus bendito, continue fazendo uma obra extraordinária, uma obra especial, uma obra, ó Deus bendito, que só pode vir do Senhor. Que de repente abençoador do Senhor alcance a cada um de nós aqui. Nós agradecemos ao Senhor pelo convite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar ao som do conjunto, alguns já podem estar aqui. Estaremos lá à porta completando, o Giovanni e o Rafael estará também à porta recebendo o cumprimento dos irmãos.
Não.